Vou responder aí, né? Nós vamos responder aí ao vídeo aqui do Analisando as Escrituras, as mentiras de Atos sobre Paulo. Desde já, pessoal, peço para que vocês inscrevam-se no meu canal e já curtam o vídeo, tá? Então, pessoal, é muito popular aí, tá? Esses canais, esses vídeos aqui, tá? Já falamos do Tonho, o palpiteiro mor, né? Dos apedeutas aí, né? Simplórios, né? Esses vídeos aqui que ficam criticando, pondo dúvidas sobre a Bíblia. Pessoal, é saudável ter dúvidas, perguntas, ter dúvidas corretas, tá? Saudáveis. É normal. Você ter dúvidas, você vai tirar a resposta. O problema é como você faz isso, tá? Você vai procurar na fonte certa ou você vai procurar em vídeos duvidosos, tá? Então, é normal, esses vídeos aqui, é impressionante, que ficam pondo dúvidas, sabe? Ele aqui, Juliana, Babino, tantos outros. Atrai mais os incautos que não têm muita informação, porque em vez de eles lerem livros bons que respondem essas contradições bíblicas, né? Não, eles ficam vendo isso aqui e o pessoal batendo palma. Nossa, professor, está ensinando tanto. Então nós já vamos responder a isso, tá? Já respondi esse aqui, creio que o Ronaldo aqui, ele aqui, o Ronaldo em outros vídeos. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos, pessoal, resposta, dê um apoio aí, apoiem pelo Pix. Tem várias formas de vocês apoiarem, tá? Adquirindo nossos livros e produtos aqui nos links. Assim vocês me apoiem, pessoal, porque dá trabalho fazer vídeos. Tem que parar trabalho, pesquisar, fazer, tá? Então isso é muito bom porque aqui eu falo a verdade, falo certo. Tá? Então vamos ver aí. Bem, nós vimos no vídeo passado, né, que os relatos sobre a aparição de Paulo se contradizem, né? Só em Atos nós temos 3 relatos diferentes que não coincidem e temos Paulo em Gálatas falando que Deus revelou o Filho para ele. Uma revelação. Eu acho interessante o pessoal notar que o pessoal pensa assim, nossa, como se fosse a última, como a pessoa fizer uma descoberta. Pessoal, isso tudo já foi analisado muitas vezes. Nós já vamos falar lá sobre o livro de Norman Geisler, por exemplo, Thomas Hall, que já detonou todas essas contradições bíblicas, pessoal. Então, é importante falar isso aqui para pessoas que ainda não viram, né, que não sabem. Então, e não uma aparição. Fora Jesus, né, que falou que se alguém descer do deserto para não acreditar. Ou seja, os cristãos estão há 2000 anos desobedecendo Jesus. Jesus dá uma profecia, é bem claro, se alguém disser que viu no deserto, não acredite. Os cristãos aceitam Paulo até hoje até mais que Jesus. Vai entender. Agora vamos ver os pormenores aqui, pessoal. Então, pessoal, já respondi a esse vídeo aqui no artigo do Logos. Normalmente eu respondo aqui primeiro no blog também, né? E depois em vídeo, tá? Por isso eu peço o apoio de vocês aí. Está aqui, o link está aqui na descrição, tá? Recomendo para vocês aqui, pessoal, o Manual Popular das Contradições Bíblicas. O link oficial está aqui, ó. São esses links aqui que estão aqui no blog. Tudo que eu recomendo aqui é ótimo, excelente. Assim vocês vão poder ter informações, vão poder responder esses céticos e ateus aí, tá bom? Já falamos aqui, então o que acontece? O vídeo intitulado As Mentiras de Atos sobre Paulo apresenta uma série de críticas à narrativa do livro de Atos e às cartas paulinas. Segundo o autor, haveria contradições entre os relatos de Lucas em Atos e as próprias declarações de Paulo, além de uma suposta desobediência cristã às palavras de Jesus em Mateus 24. Vamos analisar essas questões sob uma perspectiva acadêmica e teológica. Tá? Então aqui ele vai falar sobre, primeiro, as contradições dos relatos da aparição de Paulo e Gálatas, né? A alegação de que os relatos sobre a aparição de Paulo, porque aqui ele está falando sobre o vídeo anterior, tá? A gente vai falar aqui sobre os 3 alegadas mentiras que ele fala nesse vídeo, tá? Na realidade um mal entendido. Embora haja diferentes descrições do evento, elas não são contraditórias, mas complementares. No livro de Atos temos 3 relatos da experiência de Paulo. Tá tudo aqui, pessoal. Cada um com ênfase em diferentes aspectos da mesma experiência de conversão. No entanto, todos concordam em um ponto essencial. Paulo teve uma visão de Jesus no caminho para Damasco que mudou sua vida. A diferença nas narrativas não implica contradição, mas uma adaptação de cada autor ao contexto e à audiência a quem se dirigia. Tá? Então, muitas vezes, o pessoal não analisa corretamente o estilo da época, da historiografia correta. Tá? Nós vamos ver aqui. Em Gálatas 1,16, Paulo fala de uma revelação direta de Deus, o que é perfeitamente consistente com os relatos de Atos. Ele não nega a aparição, mas descreve a experiência como uma revelação pessoal, o que pode ser interpretado como uma visão direta de Jesus, uma revelação do Espírito, em vez de uma aparição física no sentido convencional. Tá? A referência a Mateus 24, 26, onde Jesus diz que, presta atenção, pessoal, isso o Ronaldo não está falando.
que se alguém disser que o viu no deserto, não devemos acreditar, é uma advertência sobre falsos messias e não sobre a experiência de Paulo. Jesus está alertando contra aqueles que fariam reivindicações falsas de serem messias. Tá? Paulo nunca falou que ele é um messias. Tá aqui, ó. Paulo, nunca, no entanto, não afirmou ser o Messias nem apresentou uma revelação concorrente a Jesus, mas sim um apóstolo enviado para pregar a mensagem de Cristo de acordo com o próprio Jesus. Assim, os cristãos que acreditam na revelação de Paulo não estão desobedecendo a um comando de Cristo, mas reconhecendo a autoridade apostólica que Paulo recebeu diretamente de Jesus. Tá, pessoal? Então, nada do que esse pessoal aí, que faz esses vídeos bombásticos, tipo, farsa, não sei o que, de Atos, Paulo, isso aqui, Babino fazendo. Nada disso é novo, pessoal. Eles falam como se fosse, descobriram alguma coisa. Não, pessoal, tudo isso já foi visto, analisado durante 2000 anos. A igreja. Então, já foi respondido. Só que muito pessoal não sabe a resposta, vão ver esses vídeos, em vez de ver a verdade por nós, pelos livros, né, que nós indicamos. Tá? Não, vamos ver isso aí vão ficar com dúvidas, vão ficar pior, né? Então, aqui, ó. A alegação de que os judeus queriam matar Paulo é um fato histórico registrado em Atos 9, tá? É importante aqui a gente entender, tá? Então, vamos ver aqui o que ele fala. Aqui em Atos 9, no versículo 23, diz assim: depois que Paulo vai lá para Damasco, acolhido por Ananias e tal. Decorridos muitos dias, os judeus, preste atenção, os judeus deliberavam entre si como matá-lo. Mas Saulo teve conhecimento dessa trama. Vigiavam até as portas da cidade, de dia e de noite, para matarem os judeus. Então os discípulos, uma noite, fizeram descer pela muralha oculto no cesto. E como o autor está dizendo, os judeus queriam matar Paulo soube, eles vigiavam até as portas da cidade, então eles desceram pela muralha da cidade no cesto. Tá? Só que Paulo diz outra coisa aqui em 2 Coríntios 11. Vamos achar aqui, 2 Coríntios... A alegada contradição, né? 11... versículo 32 e 33. O Deus Pai do Senhor Jesus, porque ele diz que Deus é Pai do Senhor Jesus, os cristãos discordam. Eles acham que é uma trindade, é a mesma pessoa. Opa, confusão aí, amigo Ronaldo, confusão, não adianta fazer espantalho e caricatura. Veja, ele se enganou aqui. Os cristãos não dizem que Jesus e Deus, o Pai são a mesma pessoa, aí que está a diferença. São duas pessoas diferentes no mesmo Deus. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Tá? Então, explique corretamente. Não adianta fazer caricatura, espantar que não dá certo. Tá? Então, esse é um equívoco comum. Então, ele parte aqui de um equívoco e fala isso e o público que não sabe vai pensar que é verdade. É bem assim. O Deus Pai do Senhor Jesus, que é bendito pelos séculos, sabe que eu não minto. Não, imagina. Ele só disse que... será que analisando as escrituras ou distorcendo as escrituras, hein? Mentira. Em Damasco, o etnarca do rei Aretas guardava a cidade dos damascenos no intuito de me prender. Peraí. Aqui ele fala que era o rei Aretas que guardava a cidade. Em Atos, o autor falou que foram os judeus. Quem é que queria prender Paulo na cidade? Os judeus ou eram os governantes da cidade? Aqui. Então nós já respondemos aqui, certo, pessoal? Corretamente aqui. O artigo completo está aqui para vocês verem, tá bom, pessoal? Que eu vou falar aqui, ó, que em resumo daquilo que primeiro ele falou, os supostos pormenores apontados na argumentação, que está aqui, ó. A alegação de que os judeus queriam matar Paulo é um fato histórico registrado em Atos 9. Isso é importante para entender o contexto da perseguição que Paulo enfrentou após sua conversão. Paulo, antes de ser perseguidor dos cristãos, agora se tornava alvo daqueles que não aceitavam sua transformação e sua mensagem. O fato de que os discípulos ajudarem Paulo a escapar não diminui a veracidade do relato, mas, ao contrário, ilustra a tensão crescente entre os cristãos e os judeus que não aceitaram a nova fé. A menção de que os judeus deliberavam em si como matá-lo é uma evidência de que a perseguição a Paulo não era uma invenção posterior, mas uma realidade documentada nas fontes primárias. Tá? Lembrando, pessoal, que Atos foi escrito ali entre o ano 62 e 63, tá? Em resumo, os supostos pormenores apontados na argumentação não são uma contradição, mas uma interpretação equivocada ou um mal-entendido
do contexto histórico e teológico dos textos. O fato de haver diferentes ênfases nos relatos de Atos e a diferença entre uma visão e uma aparição física de Jesus não invalida a experiência de Paulo, mas confirmam como um evento de transformação espiritual e missional que é reconhecido em várias passagens das Escrituras. Tá? Mas aqui especificamente sobre essa perseguição aqui, tá? Nós vimos que ele falou aqui. O que acontece? Essas narrativas não são necessariamente contraditórias. É possível que os judeus em Damasco estivessem conspirando contra Paulo e buscaram apoio do governo local, ou o etnarca do rei Aretas estava envolvido como uma autoridade política que colaborava com os judeus para prender Paulo. Tá? Porque aqui, o governador, o etnarca, literalmente, o governador de uma nação. Então está aqui o estudo, pessoal. Esta é a única vez que a palavra grega etnarques, tá? Traduzida como governador. Recomendo para vocês, pessoal, se vocês querem fazer um estudo correto, bíblico profundo, o kit de hebraico e grego da Universidade da Bíblia, o link está oficial que está na descrição, tá? Ela se refere a uma posição inferior a um rei, mas superior a um tetrarca, governador distrital, tá? O governador mencionado nesse versículo servia como representante do rei Aretas em Damasco, mas não se sabe exatamente quais eram suas atribuições, nem qual a sua nacionalidade. O rei Aretas, tá? O rei árabe Aretas IV, governou de 9 a.C. a 40 d.C. A capital do seu reino era a cidade nabateia de Petra. Então está aqui, então está falando, o relato de Lucas em Atos diz que os judeus tramaram matá-lo, mas aqui Paulo atribui esse ataque ao governador local, o etnarca de Damasco, que estava debaixo da autoridade do rei Aretas. Não há nenhuma contradição entre esses dois relatos. Na verdade, eles se complementam. Certa obra de referência diz: os judeus forneceram motivo, o etnarca a força militar. Está entendendo, pessoal? Então essa leitura superficial e simplista que o Ronaldo faz não dá certo, porque ele não está vendo que se complementam. Historicamente, Damasco estava sob a influência do rei Aretas. E um comentarista ali, uma pessoa comentou, um comentarista ali no vídeo do Ronaldo, que tenta ainda pior, fala que não, aqui era o rei Aretas III e Lucas errou porque está falando o rei Aretas III reinou antes, muito antes, 100 anos antes do rei Aretas. Só que aqui está falando do rei Aretas IV, pessoal. Tá aqui, ó, né? E sua administração provavelmente estava alinhada com os interesses locais, incluindo os líderes religiosos judeus, tá? Lucas, ao escrever Atos, enfatiza a oposição judaica, enquanto Paulo destaca a autoridade governamental para reforçar o perigo enfrentado. Então aqui está falando sobre a datação, ó, rei Aretas, quem foi o rei Aretas, tá? O rei Aretas é um terceiro, realmente em Damasco, cerca de 100 anos antes da época de Paulo. Contudo, o rei mencionado em 2 Coríntios 11, não é Aretas III, mas Aretas IV, que governou a Nabateia. Tá aqui, ó, tá, pessoal? Portanto, a menção de Aretas em 2 Coríntios está historicamente correta para o período de Paulo. Então, pessoal, esses ateístas céticos, simplistas, que ficam tentando desacreditar a Bíblia, não dão certo, né? São desinformados. Né? Paulo em Gálatas. Em Gálatas 1,17, Paulo menciona que não sabe subir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Já vamos falar aqui. Então, o que acontece? Não há uma incoerência aqui. O que acontece é que em Atos, os judeus estão envolvidos ativamente no plano de prender Paulo, e ele escapa com a ajuda dos cristãos. Já em 2 Coríntios, Paulo menciona o contexto político da cidade, onde o governo de Aretas IV estava no controle de Damasco. Portanto, a diferença não é uma contradição, mas uma diferença de enfoque entre as duas fontes. Tá? Já falamos sobre isso. Em Atos, o foco está no fato de que os judeus locais estavam tentando matá-lo, enquanto em 2 Coríntios, Paulo menciona o cerco de Aretas para contextualizar o fato de que ele estava sob a jurisdição de Aretas, mesmo que a perseguição direta tenha sido feita pelos judeus. Tá bom, pessoal? Então essa aí é a primeira respondida aí, tá? Mas por uma janela fizeram descer um cesto ao longo da muralha e escapei das suas mãos. Ué, não era o rei Aretas aqui, segundo o próprio Paulo dizer? Acabei de responder, né? Os livro de Atos eram judeus. Complicado, né, pessoal? Não é complicado, se você entender. Mas vamos lá. Em Atos 9... pessoal, faça um curso, conheça a sua Bíblia de capa a capa, que eu recomendo. Aqui o link vitalício está aqui na descrição, tá bom? Continuando aqui a nossa leitura. Depois que Paulo vai lá para a cidade, vamos ver o que acontece. Deixa eu ver a partir do versículo 26. Segunda.
tendo chegado a Jerusalém, depois que ele desceu do cesto da muralha, tentava associar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato discípulo. Então Barnabé tomou consigo e levou aos apóstolos, e contou-lhes como no caminho Saulo vira o Senhor, o qual lhe dirigiu a palavra e com que intrepidez em Damasco falar em nome de Jesus. Daí por diante ia e vinha entre eles, em Jerusalém, falando com intrepidez no nome do Senhor. Dirigia-se também aos helenistas e discutia com eles, os quais, porém, projetavam lhe tirar a vida. Tendo sabido, os irmãos conduziram até Cesareia. De lá, enviaram-no para Tarso. Então, ele fala que ele foi para Jerusalém, Barnabé apresentou ele aos apóstolos, tá? E lá ele conversava com eles com intrepidez. Palavra difícil, né, pessoal? Intrepidez. E ele conversava com os apóstolos, porque Barnabé apresentou ele para o grupo apostólico. Então, assim que ele desceu no cesto lá em Damasco, ele foi para Jerusalém e ele foi apresentado para os apóstolos e ficou com eles lá alguns dias. Correto? Só que em Gálatas, Paulo discorda disso daqui. Vamos ver aqui em Gálatas. Falei, pessoal, tome cuidado com esses vídeos, sabe? A tenda do palpiteiro, Babino, Tonho Piranda, todos esses casos, vídeos aí, pessoal, são palpiteiros, tá, pessoal? Põe ligações aí. Revelar o seu filho de mim, nós vimos aqui a revelação, para que eu evangelizasse entre os gentios, eu não consultei carne nem sangue, que é Paulo dizendo, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas eu fui para a Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, eu subi a Jerusalém para avistar-me com Quefas, e fiquei com eles 15 dias, e não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Então, pega lá, pessoal. Aqui em Atos fala que ele de Damasco, ele já foi direto ter com os apóstolos. Ele foi ter com os apóstolos e ficou lá com eles alguns dias. Agora, o próprio Paulo, escrevendo de próprio punho a sua carta, ele fala, eu não fui para Jerusalém, fui para a Arábia. Não fui para Jerusalém. Eu fui para a Arábia Saudita, fiquei lá 3 anos. Aí só depois de 3 anos... Não existia Arábia Saudita na época, meu amigo. Não existia. Era só Arábia. Tem isso, território romano. Vamos falar sobre isso. Eu fui em Jerusalém. E quando eu cheguei em Jerusalém, eu não vi nenhum dos apóstolos, senão Tiago. Não vi os apóstolos. Eles não me acrescentaram nada. Pessoal, tudo isso também está respondido no nosso e-book aqui, Manual das Questões Polêmicas da Bíblia, pessoal. Tem mais de 600 questões que esses ateístas, céticos fazem. Tudo respondido lá, está aqui na descrição, tá? O link oficial está aqui, tá bom? Quem está mentindo nessa história aí, pessoal? Tem como fazer um macularismo para harmonizar isso daqui? Ele foi para a Arábia ou ele foi para Jerusalém, conforme diz o livro de Atos? Ele foi ter com os apóstolos, que nem diz o livro de Atos, que Barnabé apresentou ele para o grupo apostólico, ou não? Ele não viu nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. E essa história é verdadeira. É isso que as pessoas querem pregar aos outros. Tem gente aí nos comentários até me ameaçando de ir para o inferno por essa história. É sério. Qual que é a verdadeira, então, pessoal? Respondem para mim os crentes que ficam falando até que eu vou perder minha salvação ou que eu vou para o inferno. Quem que mentiu aqui? Foi Paulo que mentiu, falando que foi para a Arábia, ficou 3 anos lá, e só depois que ele foi para Jerusalém ele não viu os apóstolos? É Paulo que está mentindo aqui? Ou é o autor de Atos que está mentindo, que falou que ele foi para Jerusalém e já teve um encontro com os apóstolos que Barnabé apresentou ele para todo mundo? Qual dos dois está mentindo aqui? Quem queria matar? Nenhum está mentindo, meu amigo. Você que está fazendo confusão, tá? Nós já vamos provar isso, tá? Ninguém está mentindo. A contradição está nas suas análises, nos seus pensamentos. Paulo tiveram que descer num cesto lá pela muralha da cidade. Eram os judeus, como diz o livro de Atos, ou eram realetas? Os judeus tinham poder para fechar
Vamos responder isso aqui primeiro, tá? Jerusalém ou Arábia, tá, pessoal? Que eu dei um estudo completo sobre isso, tá bom, pessoal? O que está dizendo aqui? Essa diferença está na ênfase comum na historiografia antiga, onde os autores adaptavam a narrativa para o propósito teológico, ou histórico específico de sua obra. No caso, Lucas, Atos, foca no crescimento da igreja e no papel de Paulo como apóstolo aos gentios. Ele apresenta uma visão resumida dos eventos, omitindo aí da Arábia para dar continuidade à narrativa de Paulo em Jerusalém. E Paulo enfatiza sua independência apostólica e autoridade divina, destacando que seu evangelho veio diretamente de Deus, não dos apóstolos. Em Gálatas 1,17, Paulo menciona que após a conversão ele foi para a Arábia e depois retornou a Damasco. Isso se refere a uma região da Península Arábica, mas não especificamente o território que hoje chamamos de Arábia Saudita. Está entendendo? Olha só, a palavra na Península, não foi Arábia. A palavra Arábia, no contexto romano, referia-se a várias áreas e não a um reino ou estado unificado. Tá? Na época, a Arábia Petréa, governada pelos nabateus, estava localizada no território da moderna Jordânia. Olha só, não foi, Ronaldo? Não foi na Arábia moderna que ele foi, tá? Presta atenção. E partes da Arábia Saudita. No entanto, essa região não tinha o mesmo formato político nacionalista que a Arábia Saudita tem hoje. Então, a confusão aí no entender de história e geografia bíblica dá isso, né, amigo? Né? Então, aqui, ó, em Atos 9, Paulo vai a Jerusalém depois de sua conversão, mas o texto não especifica com detalhes tudo que ele fez ali. O relato de Atos pode se referir a uma visita inicial e relativamente breve a Jerusalém, possivelmente para encontro com os apóstolos. No entanto, Paulo diz em Gálatas que não foi para Jerusalém imediatamente após sua conversão, mas foi para a Arábia. Tá aqui, já expliquei. Isso sugere que a visita descrita em Atos poderia ter sido um encontro temporário e breve antes de se retirar para a Arábia para um período mais significativo de reflexão e preparação. Paulo menciona que em Gálatas, que ficou 3 anos na Arábia, isso é considerado um período significativo de reflexão e formação espiritual, no qual Paulo provavelmente teve tempo para estudar e meditar sobre sua experiência com Cristo e as Escrituras. A menção de Arábia em Gálatas não precisa ser entendida como o deserto da Arábia Saudita. Tá entendendo, Ronaldo? Tá entendendo? Mas pode se referir-se a uma área mais ampla de território sob influência romana ou Nabateia, onde ele pode ter se retirado por um período. E quando Paulo finalmente vai a Jerusalém, ele menciona que se encontrou apenas com Tiago, o irmão do Senhor, e não com os outros apóstolos. Isso pode ser interpretado como Paulo destacando o fato de que, em sua primeira visita a Jerusalém após os 3 anos, ele não teve uma audiência formal com os apóstolos como um todo, mas apenas com Tiago, um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele poderia ter evitado encontrar outros apóstolos naquele momento devido ao contexto político e à desconfiança que existia por parte de muitos discípulos em relação a ele. Então, não há contradição absoluta entre Atos 9 e Gálatas 1. Ao contrário, os relatos podem ser complementares. Paulo pode ter feito uma visita breve a Jerusalém logo após sua conversão, como é sugerido em Atos, mas sua jornada significativa foi para a Arábia, onde ele passou 3 anos, conforme ele menciona em Gálatas. Depois desse período, ele finalmente se dirigiu a Jerusalém novamente, mas teve um contato limitado, encontrando apenas Tiago. Portanto, Atos não contradiz Gálatas, simplesmente não inclui todos os detalhes mencionados por Paulo. Tá bom, pessoal? Então aqui já falamos sobre isso, a questão de Jesus, né, e Paulo e Mateus. Tá? Vamos ver aqui. Cidade? Ou o rei Aretas tinha mais poder para fechar a cidade? Já falei. Comenta aí. Então tá aí, pessoal. Em breve eu vou continuar essa sériezinha, tá? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Terminando aqui. Então, pessoal, a confiabilidade do livro de Atos, a credibilidade do livro de Atos, pessoal, porque ao contrário desses simplistas de YouTube palpiteiros falam, no caso, o livro de Atos é historicamente correto também, tá? Por quê? O autor do vídeo sugere que Lucas, o autor de Atos, teria mentido ou fabricado histórias para harmonizar eventos. O livro de Atos é amplamente reconhecido como uma obra histórico-teológica escrita por Lucas, o companheiro de Paulo, embora Lucas tenha moldado sua narrativa com propósito teológico, mostrar a expansão do cristianismo. Isso não implica falsidade. Aqui estão alguns pontos a considerar. Fontes de Lucas. Tá? Lucas declara em Lucas 1 que sua obra é baseada em investigações cuidadosas e entrevistas com testemunhos oculares. As diferenças entre Atos e as cartas de Paulo refletem prioridades diferentes. Lucas destaca a unidade da igreja e o papel central dos apóstolos. E Paulo enfatiza sua independência e autoridade como apóstolo dos gentios. Era comum na historiografia antiga ajustar detalhes para transmitir uma mensagem coesa. Isso não significa falsidade, mas sim adaptação narrativa.
Então esse pessoal não entende historiografia antiga, não entende os termos ali, o Tony nem se fala, né? Não entende o que é. Por isso que eu recomendo, pessoal, tudo que eu recomendo aqui na descrição vocês podem comprar pelos meus links, assim vocês me apoiam e eu faço mais vídeos, tá? As diferenças entre Atos e as cartas de Paulo são variações naturais de relatos históricos, não evidências de mentiras, tá? Então, aqui inclusive eu publiquei um artigo, foi o primeiro a publicar esse artigo aqui, a precisão histórica do livro de Atos, mencionando o estudioso aqui, o Colin Hermer, no livro de Atos do Cenário da História Helenística, onde ele menciona aqui, pessoal, creio que 80, mais 41, tá aqui a fonte, mais de 41 pontos em Atos que são historicamente precisos, geograficamente precisos. Tá? Então, isso somente poderia ser por uma testemunha ocular e dos eventos ali. Certo? Então, não tem essa balela aí que falam que Atos Apóstolos do século II, não. É do século I, do ano 62 ao 63. Está aqui, ó, tudo aqui. Eu fui o primeiro aqui a publicar esse estudo, tá? E que outros reproduzem e falam aí nas igrejas. Então, é importante mencionar isso aqui, tá bom, pessoal? Divulguem em seus grupos, tá? De teologia, de estudos, pessoas que querem aprender a Bíblia, tá? Que tenham dúvidas, levem esses estudos que eu falo, esses meus vídeos às pessoas, porque às vezes o YouTube não divulga. E fica esses vídeos mentirosos contra a Bíblia, tá? Palpiteiros. Então divulga aqui que eu falo a verdade. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curta, comente, compartilhe, porque tá aqui, ó. O vídeo As Mentiras de Atos sobre Paulo faz alegações que, à primeira vista, podem parecer preocupantes, mas que, com uma análise cuidadosa, se mostram infundadas. As diferenças entre Atos e as cartas de Paulo refletem propósitos literários distintos e não contradizem a verdade essencial dos eventos. Além disso, as críticas sobre a experiência de Paulo e sua harmonia com o ensinamento de Jesus carecem de compreensão teológica adequada. A Bíblia, ao ser analisada no contexto correto, demonstra uma narrativa coesa e consistente. Assim, as supostas mentiras de Atos podem ser refutadas com base na história, teologia e lógica textual. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo aí, cliquem, comentem, compartilhem, cliquem no sininho, tá bom, pessoal? E divulguem. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até mais.